com números complexos, que seria a parte de multiplicação e divisão de complexos na forma trigonométrica. Então, na primeira questão, eu tenho aqui dados os complexos Z1, Z2 e Z3, tais que Z1 é igual a 4, que multiplica cosseno de 80 graus, mais I vezes seno de 80. Z2, que dá 6, que multiplica cosseno de 45, mais I seno de 45. E o Z3, 3, que é igual a 3, que multiplica cosseno de 150, mais I seno de 150. Aí pede para calcular uma multiplicaçãozinha, né? Ou seja, Z1 vezes Z2, Z2 vezes Z3, Z3 e Z1 vezes Z3, né? Ou seja, praticamente multiplicar eles entre si. Então, já na letra A, nós temos aí Z1 vezes Z2. Então, a multiplicação entre eles vai ser o seguinte, né? Que a gente já viu, vocês já devem ter visto pelo menos o material, e percebe que a multiplicação deles vai ser simplesmente o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 e que multiplica o cosseno, né, do primeiro ângulo mais o segundo ângulo, né, mais I seno do primeiro ângulo e o seno I do segundo ângulo. Ou seja, então basicamente é só você pegar e somar os ângulos para colocar ali no cosseno e no seno. Então, 4 vezes 6 vai dar 24. Então, nós vamos ter aí 24, que multiplica cosseno de 125, mais I seno de 125. É só isso. A coisa, basicamente isso. Na letra B, aí nós temos aí Z2 vezes Z3. Então, Z2 vezes Z3 vai ser, então, 6 vezes 3, né, que multiplica cosseno de 45 mais 150, mais I seno de 45 mais 150. Então, aqui, se eu somar os ângulos, vai dar 195, né? E multiplicando ali os módulos, eu vou ter, então, 18. Então, Z2 vezes Z3 vai ser 18, que multiplica cosseno de 145, mais I seno de 45. Não, seno de 195, perdão. Aí, Z1 vezes Z3. Então, vai ficar 4 vezes 3, que multiplica o cosseno de 80 mais 150, mais I seno de 80 mais 150. Então, Z1 vezes Z3 vai ser igual a 12, que multiplica cosseno de 230, mais I seno de 230. Na questão 2, aí tem aqui dados, os complexos, né? Z1 igual a 6 vezes cosseno de 30 graus, mais I seno de 30 graus. E o Z2, que é o 3, que multiplica cosseno de 15 mais I seno de 15, é para calcular Z1 vezes Z2. Então, não tem muita coisa o que fazer, não. É só você pegar, né? 6 vezes 3, que dá 18. Aí soma os ângulos 30 mais 15. Vai dar 45. Ok? Então, basicamente, é isso aqui. Não tem muita coisa o que fazer. Ok? Aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não. Pronto, aí aqui a gente vai... já isso já conclui. Aí deixa eu só verificar se eu consigo abrir aqui.
Já está aberto aqui, pronto, deixa eu ver aqui. Vou dar só uma pincelada rápida do que seria essa parte de multiplicação ou as operações. Né? Você já percebe, né? Então, operações na forma trigonométrica, né? Então, todo complexo não nulo, né? De A mais BI pode ser escrito em função do módulo, né? Alguns colocam esse módulo como essa letrinha, ρ, e de um argumento principal, que o argumento ele é o ângulo correspondente. Então, vamos só recordar aqui. O cosseno desse ângulo é simplesmente o A dividido pelo módulo. Então, o nosso A vai ser simplesmente o módulo vezes o cosseno do ângulo. E o nosso B vai ser simplesmente o módulo vezes o seno desse ângulo. Então, nós temos aqui essas duas formas da gente apresentar os complexos, tá? Ou seja, esse complexo ZA mais BI, ele pode ser convertido para a forma trigonométrica, onde vai ser o módulo multiplicado pelo cosseno do ângulo do seu argumento, mais I vezes o seno do seu argumento. Então, multiplicação na forma trigonométrica. Aí nós vamos ter dois números complexos, né? Ou seja, o Z e o W, como está apresentado aí para vocês. Então, se a gente fizer essa multiplicação, nós vamos ter isso aqui, que é só para também explicar a vocês de onde é que vem aquela ideia de multiplicar. Eu teria aqui Z, que multiplica cosseno de alfa mais I seno de alfa, e um W vezes W, que multiplica cosseno de beta mais I seno de beta. Como essa propriedade eu posso fazer como se fosse uma comutatividade com ela, então eu posso colocar Z vezes W, que multiplica cosseno de alfa e seno de alfa, vezes cosseno de beta e seno de beta. Multiplicando, gente, eu vou multiplicando fazendo aquela propriedade distributiva mesmo. Que seria assim, ó. Né? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, cosseno de alfa vezes seno de beta, seno de alfa vezes cosseno de beta, e seno de alfa vezes I seno de beta. Dessa maneira. Então, isso aqui vai resultar em Z vezes W, que multiplica cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta, mais I, que multiplica seno de beta vezes cosseno de alfa, mais seno de alfa vezes cosseno de beta. Que isso aqui, devido às conversões trigonométricas, que você já deve ter estudado, vai dar cosseno de alfa mais beta e seno de alfa mais beta. Viu? Daí é que vem essa ideia da multiplicação, né? Então eu tenho ali, ó, seno de, vamos dizer assim, Z1 vezes Z2, então vai ser o módulo do complexo 1 vezes o módulo do complexo 2, que multiplica seno do ângulo do primeiro complexo, mais o ângulo do segundo complexo, né? E no seno não é diferente. Então, na multiplicação de dois números Z e W na forma trigonométrica, o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Z vezes W. O argumento vai ser a soma dos argumentos. Ou seja, o argumento do produto vai ser a soma dos argumentos. E aqui nós temos só um exemplo rápido, né? Para a gente dar uma encerrada nisso aqui. Então, dados os números Z1 igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. E Z2 é igual a 3, que bota o cosseno de π sobre 3, mais I π sobre 3. Então, basicamente, eu vou pegar, multiplicar os módulos e somar os argumentos, como vocês estão observando. Resultado, Z1 vezes Z2 igual a 6, que multiplica cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2.
Quanto mais números complexos eu tiver, isso aqui pode generalizar dando da seguinte forma. Ó. Ou seja, Z1 vezes Z2 vezes Zn seria igual a P1 vezes P, não, esse P, né? Que é ou seja, módulo de Z1 vezes módulo de Z2 vezes módulo de Z3 e por aí vai. Ou seja, eu multiplicaria todos os módulos e somaria todos os ângulos. Para resumir, é isso. Aí no exemplo 2, vamos só verificar isso aqui. Determine o produto de Z, que é igual a 2, multiplicado pelo cosseno de 112 graus, mais I seno de 112, por W, que é igual a 3, que multiplica o cosseno de 68 graus, mais I seno de 68. Eu vou multiplicar os módulos e somar os ângulos. Aqui vai dar 6 vezes o cosseno de 180 mais I seno de 180. Ou ainda, né, nesse caso, como o cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 é zero, então esse Z vezes W vai dar apenas menos 6, né, já partindo para resolver. Ok? Isso aqui a gente já viu, né? Então, ainda assim eu pergunto se tem alguma dúvida quanto a essa parte aqui da multiplicação entre dois complexos na forma trigonométrica, ou já está de boa, né? Ei, não precisa, quando for multiplicar, não precisa encontrar o seno e o cosseno, não, né? Pode só somar o valor dos ângulos, né? Ou Pronto. precisa encontrar. Aí vai depender muito, por exemplo, da situação. Se realmente tiver a questão lá e não tiver um valor, ou seja, não tiver a forma trigonométrica do complexo, tiver assim valores, vamos dizer assim, aí vai ser necessário fazer igual naquela situação do segundo exemplo, que aí você vai ter que determinar o valor do seno e do cosseno. Eu acho que nesse terceiro exemplo já demonstra isso. Deixa eu só voltar ali. Aqui. Por exemplo, qual o produto, né, de x, que é igual a 4, que multiplica 180 vezes o cosseno de 80, por y, que é igual a cosseno de 40 vezes i seno de 40. Quando não aparece nada aqui, é porque o módulo dele é 1, então tá separadinho, bonitinho. Aqui, né? Então, na resolução, seria aqui, ó, x vezes y, igual a 4 vezes 1, que multiplica cosseno de 80 graus, mais 40, né? Mais i seno de 80 graus, mais 40. Então, aqui seria, né? 4 vezes 1, 4. Cosseno vezes cosseno de 120, mais i seno de 120. Aí aqui dá para você localizar o valor do cosseno de 120. O cosseno de 120, ele vai ser menos o cosseno de 60. Ou seja, vai dar menos 1/2, se eu não estou enganado. Como já está aqui. E o i seno de 120 vai dar, o seno de 120 vai dar raiz de 3 sobre 2. Né? Que seria a mesma, que seria também igual ao seno de 60. Então, se você multiplicar 4 vezes 1/2, vai dar 4 dividido por 2, que dá 2, né? Nesse caso, menos 2. E se você multiplicar 4 vezes, né, raiz de 3, vai dar 4 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 2 raiz de 3. Aí fica dessa maneira aqui. Ok? Ok, entendi.
Pronto. Pronto, pois beleza, pessoal. Pois então era só isso, né, para hoje. Era para ter sido bem menos, né, se não fosse, se eu não tivesse faltado com aquela reunião, né? Pois, pessoal, é isso. Aí amanhã a gente só vê um conteúdo, provavelmente na próxima semana vamos fazer uma atividadezinha avaliativa sobre esses mesmos conteúdos. Aí qualquer coisa eu posto no grupo, a gente dá uma revisada. Amanhã a gente vai tirar para dar uma revisada um pouco no assunto. E é isso. No mais, ó, muitíssimo obrigado aí pela presença e pela participação de vocês. Né? Tchau. Pois tchau, viu? E uma ótima tarde a todos. Valeu, até mais.